Bem-vindos a mais uma conversa sobre finanças pessoais. Aqui hoje eu irei trazer algumas informações, alguns conceitos a respeito da origem dos nossos desejos. E aqui tem um ponto muito importante. É fundamental entender de onde eles vêm para que nós possamos endereçar efetivamente aquilo que nós precisamos de fato. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de um celular novo, que nós precisamos de um carro novo, e na prática, nós simplesmente estamos tentando fazer um determinado nível de ausência que existe dentro de nós mesmos. Para atender isso de forma mais equilibrada, nós iremos estudar, nós iremos entender aqui um pouco mais de perto sobre toda essa questão. Para começar, é importante justamente entender essa questão. Quando nós estamos falando de finanças pessoais, ok? É importante ter clareza que quando nós buscamos algo, nós geralmente estamos tentando satisfazer um desejo. Então, esse desejo, ele se materializa em um objeto do nosso desejo. A grande questão, frequentemente, é o fato de que esse objeto, ele é apenas um elemento idealizado na nossa cabeça, como se ele fosse ser a solução das nossas carências. E essa materialização equivocada, ela vai acabar fazendo com que nós compremos de forma desmedida. Quando nós decidimos, por exemplo, comprar um celular, efetivamente o que nós desejamos? Depende muito daquele que efetivamente precisa ou quer comprar esse celular. Nós podemos ter no celular um meio de comunicação. Essa comunicação é importante do ponto de vista prático. E aqui, obviamente, nós temos um elemento que efetivamente é o valor intrínseco do objeto. O valor intrínseco do objeto é aquilo que ele vai suprir independentemente da pessoa que comprá-lo. Por outro lado, nós temos o valor que está mais associado à subjetividade individual. Por exemplo, reconhecimento. E é isso que nós teremos na vasta maioria dos nossos objetos. Eles vão trazer o reconhecimento como um elemento de grande relevância dentro da sociedade humana, porque nós desejamos ser reconhecidos para que nós possamos fazer parte de um grupo. Isso é especialmente importante para as pessoas com TDAH. Elas já entendem que elas não fazem parte de um grupo, entre aspas, normal. Não fazer parte desse grupo normal pode levar muitas dessas pessoas a buscar de forma extremamente contínua, de forma extremamente enfática, o pertencimento. O ser humano é um ser social e é um ser sociável. Então, nós desejamos estar em sociedade, com raríssimas exceções. Ao fazer isso, nós tentamos de todas as maneiras alcançar esse objetivo, que é fazer parte de um grupo. Quando eu compro um celular, por exemplo, um iPhone, o iPhone ele é extremamente melhor do que seus concorrentes. Do ponto de vista de hardware, obviamente que não. Os componentes do iPhone fazem parte de outros celulares também. Claro que existem exceções. E aqui a grande questão é, quanto por cento do seu iPhone você usa? Eu uso 100%. Impossível. Então, quando nós compramos um iPhone, obviamente, nós não estamos falando apenas da questão objetiva. Nós estamos comprando o iPhone em função de um status. Esse status, ele vai nos levar a fazer parte de um grupo social. E esse grupo social vai nos levar a algo que muitas vezes as pessoas não têm clareza exata do que é. E aí é que está a grande questão. Eu quero ter status. O que é o status? O status é ser reconhecido. Tá bom, mas ser reconhecido pelo quê? Geralmente, quem compra não tem uma clareza objetiva do que exatamente esse aparelho está trazendo. O que essa pessoa muitas vezes terá clareza é com relação ao fato de que uma referência tem esse telefone. E eu admiro ela tanto que eu também quero ter. Mas o que isso significa na prática? O que significa ela ter o iPhone? E aqui é bastante importante entender isso com clareza, porque muitas vezes a gente acaba se iludindo com relação
a efetivamente o que aquele aparelho tem condições de nos dar. Quando nós temos um carro, o objetivo do carro, a priori, é o deslocamento. Esse é o objetivo mais claro. Então, por que a gente gasta tanto dinheiro comprando carros caríssimos? E a resposta, eu acho que é um tanto quanto óbvia para as pessoas. Porque você é julgado pelo carro que você tem. A sociedade, ela exige que a gente se comporte de uma determinada maneira em relação ao carro. E aqui tem um ponto muito importante. Ah, todas as pessoas ricas têm carros caros? Não. O Warren Buffett mesmo, ele tinha uma vida relativamente simples. O Sam Walton, que é do Walmart, tinha uma vida relativamente simples. Se na atualidade a gente tem pessoas extremamente mediatizadas, isso é advento da modernidade e, naturalmente, da personalidade da pessoa. Mas existem pessoas ricas que não desperdiçam dinheiro. Quando nós não temos dinheiro e compramos um carro caro mesmo assim, ou quando nós financiamos o nosso carro por 10 anos, pagando 5 carros, a gente tem que pensar se efetivamente isso está fazendo sentido. Então, aqui nós temos 2 exemplos de coisas que têm um apelo emocional muito forte, mas que na prática elas têm resultados, têm entregas muito pouco tangíveis. O objetivo do celular é se comunicar. O objetivo do carro é se deslocar. O restante nós precisamos avaliar com clareza e calma para que nós possamos efetivamente dar o devido valor para aquele objeto específico. E assim o é com a vasta maioria das compras. É importante que a gente tenha clareza que as compras, elas muitas vezes são feitas de forma emocional. Nós compramos na impulsividade, nós com TDAH mais ainda, nós recebemos aquele produto e nós simplesmente não usamos, ou pelo menos não usamos na total dimensão. E se a gente não tem o mínimo de autoconsciência, o resultado é que a gente vai ter sempre dificuldade de ter uma qualidade financeira na nossa vida. E o componente social dessa equação vem sendo formado por muito tempo. O componente social na raça humana é um componente de sobrevivência. Não é simplesmente, entre aspas, frescura, ok? O ser humano, ele precisa se adaptar ao meio que ele está para sobreviver. Isso é bastante importante. A gente não pode desprezar esse tipo de coisa. É necessário nos adequar à sociedade. Quando nós temos até 4 anos, a nossa família é um componente essencial. E nós podemos reagir geralmente de 2 maneiras. Ou a gente reage em busca de atenção, e quando a gente tem um pai que fica olhando para a tela do celular o tempo inteiro, a nossa forma de chamar a atenção é nos colocando em risco ou fazendo coisas que irritem os nossos pais. Nenhuma criança vai chamar a atenção se ela for boazinha, se ela ficar quietinha. O pai vai continuar fazendo o que ele quer. E por outro lado, nós temos outra forma de socialização, que é a devolutiva positiva, ok? Então, eu dou uma devolutiva positiva para que ele me atenda. Então, eu fiz algo que você esperava e eu acho que você deveria fazer o mesmo por mim. Essas 2 maneiras de interação, elas são bem prevalentes na nossa sociedade. Quando a gente fica mais adulto, a gente tem os nossos colegas. Os colegas são mais determinantes na vida das crianças do que a família, porque as crianças elas passam muito mais tempo com os colegas do que com a família. E, naturalmente, nós repetimos aqui a busca pela atenção e também nós vamos ter uma construção positiva. Aqui tem um ponto bastante importante. A construção ao invés de simplesmente uma devolutiva. Quando a criança ela é muito pequena, ela não tem muita clareza em relação à possibilidade dela interagir e co-criar. Já quando ela passa dos 4 anos, ela passa a ser co-criadora da sua realidade. Então ela constrói junto com as outras crianças e daí naturalmente ela pode usar como estratégia sim devolutivas positivas. Mas aqui ela já se torna uma criança mais autônoma em relação a isso tudo, ok? E aqui então nós podemos ter uma clareza em relação a
capacidade das crianças de se adaptar ao meio e, naturalmente, quando esse meio diz para elas: esse brinquedo não é legal, na realidade esse daqui que é, ela se adapta àquela realidade. Ah, ok, então esse brinquedo que é legal. E aí daí a gente tem naturalmente os diversos estereótipos. Ah, meninos brincam com carrinho e meninas brincam com boneca. Não necessariamente. Na realidade, brinca com o que efetivamente gostar de brincar. Existe um processo de criação e um processo de formação que leva aquela criança a entender que no futuro carros são objetos de interesse, celulares são objetos de interesse e quaisquer outros objetos. Isso não é algo natural. O ser humano não começou a existir com o celular. A dependência do celular não é natural. Ela é construída e nós temos condições de desconstruir, se assim quisermos.